Amém. Jesus é o Senhor. Boa noite a todos. Mais uma vez uma felicidade estar aqui com os irmãos. Queria dar as boas-vindas aí aos que estão nos visitando. É um prazer recebê-los e espero que seja uma reunião desfrutável, uma mensagem desfrutável para todos que estão aqui. Me deram uma missão, na verdade um presente, que é apresentar um pequeno resumo do Evangelho de João, o mais profundo dos evangelhos, o Evangelho espiritual. E esse é um evangelho elevado. Então, para começar, o símbolo desse evangelho é a águia. E aí a gente precisa entender as características da águia. A águia, ela voa em uma altitude elevada. E de onde ela voa, ela consegue ter uma amplitude de visão. Ela consegue ver uma grande área. Mas mesmo vendo uma grande área, ela tem uma visão aguçada. E ela, com detalhes, ela consegue enxergar pequenas presas, presas de poucos centímetros, andando pelo chão. E quando ela enxerga essa presa, esse alimento, ela mergulha com precisão. E ela pega esse alimento e ela devora esse alimento. Então esse também tem que ser a nossa característica, nosso comportamento para estudar o Evangelho de João. Está em elevada altitude, olhando toda a palavra do Senhor, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as epístolas, mas olhando com olhos aguçados, palavra por palavra, versículo por versículo. E quando a gente encontra um alimento precioso, a gente mergulha e devora. Outro aspecto desse Evangelho de João é que ele é o Evangelho da verdade e da realidade. Existem várias passagens ao longo do Evangelho de João que usa a palavra verdade e realidade. Na verdade, no original grego, verdade e realidade é chamado de aletheia. Ela diz respeito às coisas que são reais ou verdadeiras. Na mensagem anterior que eu dei aqui, a gente falou um pouco sobre a diferença entre a realidade do reino espiritual e a realidade desse mundo natural onde a gente vive. E a gente viu que a verdadeira realidade está no reino espiritual. E aqui é uma realidade transitória, uma realidade momentânea, passageira. Ela é circunstancial, ela é ilusória. E aí Paulo, ali em Hebreus 8,5, ele usa uma passagem, ele diz que as coisas dessa terra são figura e sombra das coisas celestiais. E ele achou isso tão importante que ele repetiu isso em Colossenses 2,17 e também em Hebreus 10,1. Mostrando que as coisas que nós temos aqui não são verdadeiras, mas são sombras das verdadeiras coisas que existem no reino celestial. E aí a gente vê em João 8,32, e a gente ganha aqui uma preciosidade, porque o próprio Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se por um lado, a realidade desse mundo, que é transitória, que é ilusória, ela nos aprisiona, a realidade do reino espiritual, ela nos liberta. E Oséias 4,6 diz que o meu povo está sendo destruído por causa da falta de conhecimento, ou seja, é a falta da realidade, é a falta da verdade, do conhecimento dessas duas propriedades que estão levando o povo à destruição, à perdição, à morte. Outro aspecto muito interessante também do Evangelho de João, talvez o maior de todos os aspectos, é que ele foca e ele dá ênfase no que Deus é, e nesse Deus maravilhoso, esse Deus ilimitado, ele se limitando e vindo na forma de carne aqui no corpo de Jesus. Isso é algo que a gente precisa ter, consciência. Então nós vamos gastar um pouco mais de tempo aqui nesse item e nos próximos que virão. Logo no início de João, do Evangelho de João, no capítulo 1, eu vou ler aqui para os irmãos os versículos de 1 a 3 e de 12 a 14, eu vou sempre usar a boa e velha Almeida Revista Atualizada, a exceção do último versículo que eu vou usar a NVI. Então todos os versículos que nós vamos ver aqui é na ARA. Então diz aqui no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então no início era a palavra, essa palavra era Deus, essa palavra era Jesus. Essa palavra foi a criadora de todas as coisas, e sem a palavra nada teria sido feito. De 12 a 14 agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, crer, receber, tomar posse, querer. Qualquer um que quer, foi dado a eles conhecer. 13.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, não é por vontade da carne, não é por força da carne, mas é por vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Muitas traduções utilizam aqui no lugar da se fez carne e habitou, traduz como tabernaculou, né? Ou seja, esse verbo ele foi tabernáculo de Deus, ele trouxe Deus para o nosso meio. Como homem, como carne, ele trouxe Deus aqui para o nosso meio. Ele era o tabernáculo de Deus. E aí, acredito que todos já tenham feito essa pergunta, né? Por que Deus abriu mão da sua onisciência, onipotência, onipresença e se restringiu na carne de um ser mortal, né, frágil, como nós, essa mesma carne aqui que nós temos? Por que ele decidiu fazer isso, né? Eu acho que todo mundo em algum momento já se perguntou. E aí a resposta é que o Senhor fez isso para resgatar o plano original que ele tinha com o homem. E na verdade, nós vamos ver agora que são dois planos, são dois propósitos. O Senhor tinha dois propósitos com o homem. E a gente precisa entender quais são esses dois propósitos. O primeiro propósito, e é o propósito maior, o objetivo final do Senhor, ele está registrado ali em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis. São 5 versículos que eu não vou ler, os irmãos já conhecem, mas eu vou só resumir aqui para os irmãos. Então, começando aqui em Gênesis 1, versículos 11 e 12, trata da criação do terceiro dia. Nesse dia foram criados todos os seres vivos vegetais. E aqui ele diz que cada ser foi criado segundo a sua imagem, cada ser vivo foi criado segundo a sua espécie. E ele repete isso 3 vezes ao longo desses 2 versículos. Aí vamos pular para o versículo 21. Esse aqui é a criação do 5º dia. Nesse dia o Senhor cria todos os seres marinhos e os répteis. E ele diz que cada ser é criado segundo a sua espécie. E ele repete esse segundo a sua espécie 2 vezes. Vamos pular agora lá para o 24 e para o 25, que é o 6º dia. Nesse dia, o Senhor começa criando os animais selvagens e os animais domésticos. E ele repete que são criados segundo a sua espécie 5 vezes. Ele repete essa mesma sentença. Então, nesses 5 versículos, o Senhor repete segundo a sua espécie 10 vezes. São 10 repetições. E aí a gente precisa entender que existe algo especial, de especial importância aqui. Na verdade, quando o Senhor diz que esses seres foram criados segundo a sua espécie, ele está dizendo que essa espécie é, na verdade, um molde, um modelo, uma forma, uma matriz, um padrão de replicação. Então, cada ser tem o seu padrão de replicação, essa forma. Os coelhos recebem uma matriz, segundo a sua espécie. E por essa matriz eles replicam outros coelhos. As girafas recebem as suas matrizes, segundo a sua espécie. E essas girafas replicam outras girafas. Então, para o Senhor, essa separação é importante. E aí, só uma observação, diante dessa palavra, eu já fico cismado com as questões das experiências genéticas. Os alimentos transgênicos, né, que misturam espécies diferentes. Se para o Senhor é tão especial, é tão importante, a ponto dele determinar 10 vezes em 5 versículos, separar as espécies, hoje o homem anda misturando. Isso me causa uma especial preocupação. Então, essa era a matriz de todos os seres viventes que o Senhor criou. E aí, no 6º dia, o Senhor também cria o homem, em Gênesis 26 e 27. Ele cria o homem e ele dá também uma matriz especial para esse homem, só que essa matriz é infinitamente mais elevada. Se os seres vivos receberam como matriz a sua espécie, o homem ele foi criado com a matriz segundo a imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado praticamente uma cópia do que Deus era. Era a imagem e semelhança. E além disso, o Senhor ainda foi específico ao dizer que homem e mulher os criou. Então ele tinha a sua matriz de imagem e semelhança e homem e mulher. E aí, com todo o respeito, eu digo aqui para os irmãos, qualquer coisa que fuja ao homem e mulher é uma afronta abominável aos princípios de Deus. Deus criou homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. E o que o Senhor queria com isso? O Senhor queria que o homem se replicasse segundo essa matriz de imagem e semelhança, que toda a terra fosse sujeitada por essa matriz. E aí nós vamos aqui para o grande propósito do Senhor, ao criar o homem, que está no versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos usando essa matriz, a imagem e semelhança de Deus. Enchei a terra e sujeitai-a.
dominai, ou seja, governe sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Era para o homem governar toda a criação, os principados e potestades, os anjos caídos, os demônios. Deus deu o domínio para o homem de todas as coisas. Então esse é o principal propósito do Senhor, que o homem governasse a sua criação. E aí nós vamos para o segundo propósito do Senhor, que é o propósito intermediário. É, na verdade, o caminho, o meio pelo qual o homem deveria alcançar o propósito principal. E esse propósito intermediário, ele está lá em Gênesis 2, no capítulo 2 de Gênesis. Nos versículos de 7 a 17, eu também não vou ler aqui por causa do tempo, mas resumindo, né, os versículos de 7 a 17, diz que existiam os rios que alcançavam toda a terra. Esses rios, ele enchia a terra com as riquezas, com os minerais, né, o ouro, a prata, as pedras preciosas, e diz também a respeito da dieta que o homem precisava ter. O Senhor colocou nessa terra, ali no Jardim do Éden, uma sorte de árvores frutíferas que eram boas para o homem, que eram saborosas, e também colocou a árvore da vida, com o fruto da árvore da vida, e dessa árvore o homem deveria experimentar. Então, esse era o meio pelo qual o Senhor alcançaria, o homem alcançaria o propósito maior de Deus. Era desfrutar dessas riquezas do Senhor, era se alimentar dessas árvores frutíferas e, principalmente, se alimentar do fruto da árvore da vida, que era o próprio Senhor, e manter essa conexão com o Senhor. Senhor Jesus. E Paulo, ele percebeu bem esse princípio, né? esse segundo propósito do Senhor. E ele resume isso muito bem lá em Atos, no capítulo 17 de Atos. Eu vou ler para os irmãos aqui os versículos 24 a 27, mas eu sugiro para os irmãos lerem depois todo o capítulo 17 de Atos, que é bastante precioso. Mas diz aqui, ó: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida. Então o Senhor não precisa de nada, ele não precisa das nossas mãos, né? Nós somos importantes para ele, mas não porque ele precisa, é porque ele nos ama. Pois ele mesmo é quem nos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, de um Adão, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aí no 27 vem o propósito. Para quê? Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, esse é o segundo princípio, o princípio intermediário, o caminho pelo qual a gente alcança o propósito maior do Senhor. É buscando ao Senhor, se alimentando da árvore da vida. Mas aqui Paulo já enxerga esse propósito depois que o homem caiu, né? Depois que ele provou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele plantou dentro dele mesmo a semente desse fruto maligno. E hoje essa árvore do conhecimento do bem e do mal, vem crescendo dentro de nós. E essa árvore, ela deformou aquela matriz perfeita de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ela danificou essa matriz. E esse homem vem se replicando agora, através de uma matriz defeituosa, de uma matriz deformada. E o que isso causou? Isso cortou a conexão que o homem tinha com Deus. Então agora o homem já não enxerga mais Deus como ele enxergava. Por isso que Paulo diz aqui, ó, ainda que o possam, de Deus porventura, tateando, a gente precisa procurar o Senhor tateando. Por quê? Porque os nossos olhos já não enxergam Deus como enxergávamos antes, quando fomos criados. Se bem que ele não se coloca longe de cada um de nós. O Senhor, por misericórdia, ele se coloca perto, né, para tateando a gente poder encontrar ele, mesmo com essa visão danificada. E aí a gente percebe que, dentro dos dois propósitos de Deus, alguma coisa aconteceu um imprevisto, né, um incidente. Então Deus precisa restabelecer a ordem que ele estabeleceu lá em Gênesis, né? Resgatar. Deus então traça um plano de salvação, na verdade um caminho de salvação. E o início desse caminho é justamente a encarnação do Senhor. O verbo vir na forma de carne é o princípio desse caminho. E o destino desse caminho é justamente o governo de todas as coisas. Mas isso quando que vai acontecer? Lá na manifestação do reino do Senhor. Quando o Senhor vier julgar essa terra e trazer de volta para cá o seu reino. Então esse é o destino desse caminho. Esse caminho começa com a encarnação do Senhor, ele tem um meio e o fim
é voltar a governar as coisas que o Senhor criou. Não sei se os irmãos estão lembrados, na última mensagem que eu dei, eu falei que haviam duas edificações, né? Era uma edificação maior e uma edificação menor. Uma edificação era o propósito maior do Senhor, o propósito final, e a outra edificação era o meio. E eu falei que isso tinha toda ligação, total ligação com os dois propósitos do Senhor, com o homem que estavam em Gênesis 1 e em Gênesis 2. Agora nós vamos poder entender isso aqui um pouquinho melhor. Então, a primeira edificação do Senhor, que é a edificação da sua igreja gloriosa, está lá em Mateus 16, versículo 18, que diz: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então o Senhor é quem edifica a sua igreja. E essa igreja é o quê? A igreja gloriosa do Senhor, a igreja universal. É o propósito final do Senhor aqui nessa terra. É quando o governo dele será manifestado. Só ele edifica a sua igreja. Então essa é a primeira edificação. E a segunda edificação está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 4 e 5. Quem lembra do que se trata? Essa segunda edificação. Essa segunda edificação é feita com as nossas mãos, depende do nosso cuidado. Alguém se lembra? É a edificação dos materiais. A obra do Senhor é tão importante que os materiais precisam ser edificados. E esses materiais somos nós. É isso que está aqui em 1 Pedro 2, 4 e 5. Nós somos as pedras, as pequenas pedras, que estamos sendo mutuamente edificados, estamos nos edificando uns aos outros, segundo a luz do Senhor, para sermos materiais adequados, para sermos usados pelo Senhor na edificação da sua igreja gloriosa, lá na consumação dos séculos, quando o Senhor vai voltar e julgar essa terra. Então aqui a gente vê que a edificação maior, ela está para Gênesis 1, que é o propósito final e maior do Senhor. E a edificação mútua, a mútua edificação nossa, nós nos edificamos vivendo a vida da igreja, nos aperfeiçoando uns aos outros, isso está para Gênesis 2, que é o caminho, é o meio de nos edificarmos. E aí surge uma segunda pergunta, e a gente entende. Então o Senhor ele veio em carne porque ele tinha um plano traçado, ele tinha um caminho traçado. O início é a sua encarnação, o final dele é a consumação com a manifestação do seu reino. E o meio é a nossa mútua edificação. Mas por que o Senhor escolheu esse caminho? Se o Senhor é Deus e ele pode tudo, por que simplesmente ele não limpou esse homem? Ele não lavou esse homem dos seus pecados, não tirou de dentro dele essa semente maligna, essa árvore maligna que crescia. Ele é Deus, ele pode tudo. Por que ele simplesmente, de uma maneira miraculosa, não reestabeleceu esse homem para o seu propósito? E aí a resposta é porque Deus jamais viola os seus princípios. Existem princípios que Deus criou. E ele mesmo não viola esses princípios. Ele usa outros princípios maiores para contornar esses princípios, mas ele mesmo não revoga nenhum deles. E o homem, quando ele caiu e deformou a sua matriz, ele incorreu em ele infringiu 3 princípios muito importantes. O primeiro princípio que ele infringiu foi o princípio da escravidão. Ela está lá em 2 Pedro 2,19, que diz que os homens prometem liberdade quando, na verdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, nesse princípio da escravidão, aquele que é vencido, e nós fomos vencidos por Satanás, nós viramos escravos na carne de Satanás e perdemos a conexão com Deus. O segundo princípio que a gente infringiu é o princípio da desobediência. Está lá em Gênesis 2,17, e diz o seguinte: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem desobedeceu, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele perdeu a imortalidade da sua carne, a carne dele passou a ser corruptível. E o terceiro princípio é, na verdade, um contrato, é o contrato do pecado. Ele está lá em Romanos 6,23. E diz aqui o seguinte: o salário do pecado é a morte. Então a gente vê que existe um pacto contratual entre o pecado, entre nós e o pecado. É como um salário, um trabalhador que ele trabalha, ele recebe um salário. Ele está contratado, ele não tem como abrir mão do salário dele. Ainda que ele abra mão, o patrão dele vai pagar. Então o nosso patrão, que é Satanás, ele vai nos pagar o nosso salário do pecado, que é a morte. É algo pactuado, é algo contratado. Então o Senhor, para contornar todos esses 3
princípios que o homem infringiu, ele precisa utilizar princípios maiores. E existem princípios muito maiores, né, como o princípio do sangue, do perdão, o princípio da substituição, do cordeiro pascual que nos substitui no nosso sacrifício, o princípio da redenção, né, do resgate. O Senhor Jesus foi aquele que veio aqui e viveu e foi o único capacitado a pagar o preço do nosso resgate. É o princípio da vida. Existe uma série de princípios que o Senhor usa para nos resgatar. Claro que nós não temos tempo de falar sobre todos eles, então eu vou fazer um breve resumo aqui do que é o princípio da vida. Usando para isso a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, capítulo 15, vamos usar do 21 e o 22 e do 45 ao 49. Começando aqui, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então o que a gente vê aqui? Que o primeiro Adão veio da carne e replicou o quê? A morte. Ele vem replicando a morte, através da sua matriz defeituosa. Já o último Adão, que é o Senhor, ele abriu caminho para o homem, para aqueles que desejam e para aqueles que querem, replicar a vida. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então essa é a sequência de Deus. Primeiro o espiritual, primeiro o natural e depois o espiritual. Foi assim que o homem foi criado. Ele foi pego do pó da terra, do natural da terra, da natureza. Deus formou o homem e depois Deus soprou nas suas narinas o seu espírito, o próprio Espírito de Deus. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Aleluia! Então o Senhor, ele esteve aqui em carne e ele não infringiu nenhum dos princípios. Apesar de ter a semelhança da nossa carne, a carne dele não é terrena. A carne dele foi gerada pelo Espírito da vida. Então o Senhor, ele não tem nenhum pacto, nenhum contrato de morte nem de pecado. Esse homem Deus, ele é perfeito e ele nos abre caminho, ele nos habilita a replicarmos, a tomarmos posse dessa matriz, essa nova matriz perfeita, e passarmos a nos replicar através da imagem e semelhança de Deus, tendo resgatado a imagem e semelhança. Então a gente entende por que o Senhor escolheu esse caminho, né? Porque ele não queria transgredir, não queria anular os seus princípios. Mas, por outro lado, a gente pergunta, e por que Deus insistiu tanto no homem? Por que ele simplesmente não descartou esse homem, não destruiu esse homem? Né? Ele pecou, a promessa que ele morreria. Deus poderia ter descartado e criado um outro homem, criado uma outra criação. Né? Por que ele insiste? E aí a resposta é que, na verdade, o Senhor queria também usar o homem para dar uma grande lição em Satanás. E aí isso a gente pode ver em 1 Coríntios 1, os versículos 28 e 29, diz aqui, ó: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, Satanás estava se vangloriando, ele tinha certeza que tinha derrotado o homem, né, que tinha tornado ele escravo, o homem estava humilhado, escravizado, mas Deus falou: eu vou acabar com a sua vanglória. E aí o complemento está aqui em Romanos 8, os versículos 3 e 4. Porquanto, o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, olha quanta humilhação o Senhor fez Satanás passar. Ele usou aquela carne que ele desprezou, aquela carne que ele fez cair, que ele tornou escrava, né, para poder se habilitar a pisar na cabeça de Satanás. É essa carne que vai pisar na cabeça de Satanás. Quanto que ele vai ser humilhado. Né? Então isso explica por que o Senhor não descartou o homem, porque existe um propósito em ensinar alguma coisa para Satanás. E aí a gente entra num outro aspecto, que é a respeito do
amor verdadeiro, né? O Evangelho de João ele fala muito sobre o amor ágape. Em grego existem diferentes, e em português também, existem diferentes sentidos de amor. Só que no grego, para cada sentido, existe uma palavra específica, né? Hoje nós vamos nos ater em apenas duas, que é o amor superior, o amor verdadeiro, o amor sublime, o amor ilimitado, o amor absoluto, que é o amor ágape. E o amor de amizade, o amor de amigo, o amor entre conhecidos, né? O amor aquele de estar junto, né? De estar aproveitando da presença um do outro, que é o amor filéu. Então, eu separei aqui duas menções a esses dois tipos de amor. Começando por Mateus 22, 36 e 39. Aqui eu não vou ler, né, mas os irmãos já conhecem bem. Trata do maior de todos os mandamentos, né? O próprio Senhor aqui, ele diz que o maior de todos os mandamentos é o amor. E aqui, o amor que ele usa é o amor ágape. Na tradução original grega está como ágape. É que amar a Deus de todo o nosso ser tripartido e amar ao próximo como a nós mesmos, esse é o maior dos mandamentos do Senhor. E a segunda menção de amor, eu estou pegando aqui em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 22, que diz: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, ou seja nulo, seja abominável, seja maldito. Né? Então, se não amar ao Senhor, que seja maldito. E aí, aqui, para nossa misericórdia, o Senhor, a tradução original em grego, é o amor filéu, não é o amor ágape. Né? Até porque o amor ágape, ele não é um amor que é criado do dia para a noite. Ele não é um amor que surge de um dia para a noite. Né? Não nasce dentro de nós. O amor ágape, ele é um amor trabalhado. Ele precisa ser construído. E aí eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que teve o seu amor ágape construído. É um discípulo muito próximo do Senhor. Não era João, mas era bastante próximo também, que é Pedro. E esse evento ele está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Eu vou ler aqui para os irmãos dos versículos 15 até o 22. Aliás, vou ler até o 17. Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Então, presta atenção, vamos lá. Comportamento de águia, né? Vamos olhar isso aqui com minúcias. O que o Senhor pergunta aqui para Simão Pedro? Né? Amas-me mais do que esses outros? Será que o Senhor estava promovendo ali uma disputa, né, uma competição? Quem é dos meus discípulos que me ama mais? Na verdade, não. E se a gente voltar um pouquinho, a gente vai entender o que o Senhor estava querendo trabalhar com Pedro aqui. Um pouco antes ali do Senhor ser crucificado, que o Senhor diz que precisa partir e ir para um lugar onde os discípulos não poderiam ir, que depois ele teria que ser crucificado, mas que ele mandaria um outro consolador. Pedro falou: Senhor, eu vou com o Senhor para qualquer lugar. Eu vou para o Senhor até para a morte. Eu dou minha vida por ti. Ou seja, Senhor, eu te amo mais do que qualquer um aqui. Pedro se achava, Pedro era presunçoso, Pedro era impetuoso. E ele se achava o cara. E ele falou: eu dou a minha vida por ti, Senhor, eu te amo mais do que qualquer um. E aí o que o Senhor fala? Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E eu até acho que Pedro realmente tinha boa intenção, ele tinha naturalmente o amor pelo Senhor, e ele queria cumprir aquilo que ele estava falando, porque quando o Senhor foi capturado, né, quando os guardas chegaram ali para capturar o Senhor, junto com Judas Iscariote, qual foi o comportamento de Pedro? Ele arrancou a espada e tentou matar o cooperador ali do sumo sacerdote, né, o Malco, e arrancou a orelha do Malco. Ou seja, ele foi bravo, ele foi corajoso, estavam lá todos os escravos. Né? Então, eu acho que realmente ele tinha boa intenção. Só que não era o amor incondicional, não era o amor ágape. Tanto é que quando o Senhor o repreendeu e recompôs a orelha do Malco, o que Pedro fez? Ele falou: então se o Senhor que é filho de Deus, né, não quer a minha ajuda, então o Senhor se vira, eu vou cair fora. Correu, e todos eles correram, todos eles tiveram medo. E dali em diante Pedro teve medo. A condição de Pedro, do amor de Pedro, era a aprovação de Jesus. Ao momento em que Jesus não aprovou, o amor de Pedro se esmoreceu e ele correu. E realmente ele negou o Senhor por 3 vezes por medo. E ele chorou amargamente. Então aqui nesse episódio, o Senhor estava justamente se referindo a esse passado mais recente.
quando ele pergunta, Pedro, realmente você acha que me ama mais do que os outros ainda? E aqui, quando o Senhor pergunta, amas-me? O original grego é ágape. E aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na resposta de Pedro, ele não usa o ágape, ele usa o filéu. Então, é como se ele estivesse dizendo, Senhor, realmente eu não te amava mais do que os outros, eu não tinha o amor todo que eu achava que tinha. Mas eu gosto do Senhor, eu tenho por você o filéu. E aí o Senhor diz, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, mas olha que a pergunta agora é diferente. Simão, filho de João, tu me amas? Não é mais, amas-me mais do que os outros, né? É tu me amas, mas o me amas aqui como ágape. E qual a resposta de João? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. É como se o Senhor estivesse falando, ó, Pedro, ok, você não me ama mais do que os outros. Isso já está muito claro, eu já percebi. Mas será que você tem alguma coisa do amor ágape? Será que você tem uma pontinha de amor ágape por mim? E aí Pedro responde, Senhor, eu não tenho ainda o amor ágape, né? Mas eu tenho o amor filéu, e quem sabe um dia eu não vou conseguir ter o amor ágape. E aí o Senhor responde, né? Pastoreia as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez lhe perguntou Jesus, Simão, filho de João, tu me amas? Só que agora o Senhor não perguntou usando o ágape. Na terceira vez o Senhor perguntou, tu me filéu? Ou seja, Pedro, realmente você gosta de mim? E responde, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. Aí aqui tem um errinho de tradução. O correto não é pela terceira vez, é na terceira vez. Então o correto é Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez, tu me filéu? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Então Pedro queria dizer, Senhor, você sonda o meu coração, você sabe todas as coisas, o Espírito de Deus está contigo, você sabe que pelo menos filéu eu tenho. Posso não ter o amor ágape, posso não ter o amor incondicional, mas o filéu eu tenho. E qual foi a resposta do Senhor? Apacenta as minhas ovelhas. E aí eu queria convidar cada um dos irmãos aqui presentes a se fazer essa pergunta. Será que você tem o maior amor entre aqueles que você conhece? O amor ágape? Será que você tem pelo menos uma pontinha do amor ágape? Será que você tem pelo menos o amor filéu? Porque isso é obrigação nossa ter. A gente não é obrigado a ter o amor ágape, mas o amor filéu a gente precisa ter. E aí eu queria pular para um outro princípio do Evangelho de João, que está no frutificar. Então toda a prática do amor, a prática do amor verdadeiro, do amor ágape, ela tem um propósito, que é nos fazer frutificar. Nós precisamos frutificar. E aí, isso está lá no capítulo 15 do Evangelho de João, o versículo 8 diz, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então o Senhor quer o quê? Que nós treinemos, aperfeiçoemos esse amor para frutificar, para gerar vida na igreja. Esse é o propósito do Senhor. E aí eu queria aproveitar todo o capítulo de João 15, pegando aqui dos versículos de 1 a 2 e de 5 a 7. Ele dá aqui um importante exemplo, que é o exemplo da videira. Ele diz aqui, versículo 1 do capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Então nós vimos que as coisas desse mundo são sombras e símbolos das coisas do reino espiritual. E aqui o Senhor está mostrando justamente isso. Que temos uma videira aqui, mas essa videira ela não é verdadeira, ela é só um símbolo. A videira verdadeira é Ele. Ele é a videira verdadeira. E o Pai, Deus, é o agricultor. E aí diz aqui no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Então aqui é um outro princípio, né? A videira ela precisa de cuidado. A videira, não sei se os irmãos conhecem, mas ela é uma árvore da família das trepadeiras. Ela nunca dá em grandes estaturas, né? A videira ela é baixa. Ela tem um tronco pequeno, ela dá baixa de 1,5 m a 2 metros, e ela só sobrevive, ela só consegue crescer se ela tiver uma coisa para se apoiar, como toda trepadeira. Então, quem planta uva, né, para produzir vinho, geralmente faz isso nas aleiras, né, que são aqueles suportes feitos em bambu, e ali a videira ela vai crescendo. E a videira, ela nunca para de crescer. E a videira também ela não envelhece.
A videira, existem videiras centenárias, né? A videira mais velha que se tem registro aqui na Terra, ela tem 400 anos. Ela tá lá na Europa e ela produz um excelente vinho até hoje. Então essa é uma outra característica também. Então se a videira daqui, que não é verdadeira, não envelhece e cresce indefinidamente, quanto mais a videira verdadeira. Então aqui está dizendo que o Senhor ele cuida dessa videira. Essa videira ela precisa ser cuidada. O galho que não dá fruto, o Senhor arranca. E o galho que dá fruto, ele limpa, ele tira o excesso de folhas, ele tira os ramos que estão secos, né, que estão definhados, que estão doentes. Para quê? Para poder gerar mais fruto. Versículo 5, vamos pular para o 5 agora. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que o Senhor quer de nós, como ramos da videira? Né? É permanecer, é desfrutar, é estarmos perseverantes nessa videira, estarmos fixados nessa videira, dando fruto, sendo frutífero. Para quê? Para não ser cortado, para não ser descartado. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, olha o perigo de estar desligado. Né? Você que está desanimado, que está distante. Não existe vida da igreja distante. Não existe permanecer na videira distante. Então, eu não sei da sua situação, você que está em casa e assistindo, o seu desânimo, né? Se você está chateado, se está desanimado, se você está decepcionado com algum irmão, está decepcionado com alguma coisa, seja o que for, nada justifica você estar longe. Porque longe você não aproveita das riquezas, você não aproveita do fluir da vida que flui através dos ramos da videira. E aí eu conclamo os irmãos que estão desanimados para voltar, porque nós precisamos estar aqui, né, edificando uns aos outros, nos edificando mutuamente, permanecendo e perseverando, como os ramos da videira. E olha o que diz Provérbios 18:1, diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Mais um motivo, né, para não estar isolado, para estar aqui junto dos irmãos, sendo aperfeiçoados. Aí vamos pular lá para o versículo 7, que diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, essa é a base da nossa unidade, é permanecer na videira. Né? Todos os ramos, todos os filhos de Deus, todos os membros do corpo permanecem na videira, independente da denominação, independente do grupo, né? Seja quem for. Se permanece na videira, faz parte do corpo e tem a unidade. Então, esse é o fundamento da nossa unidade, é permanecer na videira, é perseverar nos ramos da videira. E aí, como a gente está vendo sobre a unidade, a gente precisa entender o nível superior à unidade, que é a unanimidade. A unidade basta permanecer na videira, basta estar fixado, aproveitando da seiva que vem do tronco ou dos ramos da videira. Mas a unanimidade, ela é um pouco mais elevada. Né? A unanimidade, ela significa a ampla concordância, né? A ampla harmonia entre os membros do corpo, entre os ramos da videira. E aí eu separei aqui duas passagens que falam justamente sobre concordância e sobre unanimidade. A primeira está em Mateus 18:19, que diz o seguinte, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Então, concordarem a respeito de qualquer coisa, a concordância. No original grego, esse concordância, ele tem como grafia a palavra sinfoneu, que é a raiz de sinfonia, né, que a gente conhece, ou seja, é a harmonia, né, é a afinação, é o compasso, né, o sincronismo entre os galhos da videira, entre os membros do corpo. É como se fosse uma sinfonia, uma música agradável, né, a unanimidade, uma música agradável para os ouvidos do Senhor. É isso que o Senhor deseja, né, no meio da igreja, que haja concordância, que haja harmonia, que haja unanimidade. E outra passagem está aqui em Atos 1,14, que diz, todos estes perseveravam unânimes em oração. E aí, esse perseveravam unânimes, esse unânimes aqui no original grego,
é a palavra homotímadon, que é a junção de duas palavras gregas. A homo, que significa igual, semelhante ou indistinguível, indiferenciável, e timos. Timos significa coração, significa pensamento, significa alma, significa essência. Ou seja, com o mesmo pensamento, com a mesma alma, com o mesmo coração, com o mesmo entendimento. Então, todos perseveravam com o mesmo entendimento, com o mesmo coração em oração. É isso que está aqui em Atos 14. E é isso que o Senhor deseja de nós, que a nossa igreja alcance o mesmo pensamento, né? O mesmo coração, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Mas isso só é possível, né, dentro da igreja, dentro da coordenação dos membros do corpo, quando tem um maestro. Não existe sinfonia que funciona, né, bem, que seja audível, que seja apreciável, se não tiver um maestro. E nós temos um maestro. O maestro é o Senhor, ele é o cabeça do corpo. É ele que coordena todo o corpo. Então, a unanimidade ela é uma questão de maturidade. O Senhor está regendo. O cabeça ele tá dando as instruções, as direções. Agora, se os membros do corpo não têm maturidade, esses membros não entendem, não conseguem entender. Então, a unanimidade é uma questão de maturidade. A gente precisa de maturidade para exercitar essa unanimidade. E aí, para encerrar, eu separei aqui algumas características, né, quase todas elas positivas e uma última que não é positiva, uma negativa, que é proximidade, todas as coisas que nós vimos aqui nessa introdução a João. Né? Proximidade, amor, unidade, maturidade, unanimidade e divergências. E aí eu coloquei aqui algumas quase equações. Diz aqui, proximidade entre os membros do corpo. Com amor ao Senhor, isso gera unidade do corpo. Então, proximidade entre os membros com o amor gera a unidade do corpo. A unidade dos membros com maturidade espiritual, né, somado da maturidade espiritual, gera a unanimidade. Então, unidade, o que é a unidade dos membros? É proximidade entre os membros do corpo e o amor ao Senhor, é o que está logo acima. Né? Então, a gente pode dizer que proximidade entre os membros do corpo, mais o amor do Senhor e mais a maturidade espiritual gera a unanimidade. E a proximidade entre os membros, sem a maturidade espiritual, ainda que haja amor, né, ao Senhor, ela gera divergências. E o que são as divergências? As divergências são os ruídos, né, são os desafios, né, dentro da sinfonia que o Senhor está regindo. Né, os descompassos, né, aquele que toca fora do tom, que toca fora do tempo, né? O irmão Mateus, que é músico, entende bem, né? Aquele que desafina, que torna a melodia de agradável para desagradável. Né? Essas são as divergências, são os ruídos. Mas, com relação às divergências, né, a gente tem aqui que ela tem a sua utilidade também. O Senhor ele é sábio. E o que o Senhor diz aqui em 1 Coríntios 11, 19? E aí essa eu vou ler aqui na versão NVI. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vós são aprovados. Então, a divergência, ela tem a sua importância. O Senhor tem um propósito com as divergências que ocorrem, né? Com a falta de maturidade entre os irmãos. E é justamente essa, é fazer manifestado aqueles que estão maduros, aqueles que estão aprovados. Né? Esse é o propósito da divergência, porque é na hora da divergência, é na hora das diferenças, né, que a gente percebe o nível de maturidade de cada um. E eu vou aproveitar esse gancho para tentar dar uma palavra de alento para os irmãos. Né? Nós estamos passando por um momento de divergência, por um momento de turbulência. Eu acredito que a maioria dos irmãos estão sabendo o que está se passando, né, na obra entre os cooperadores. E eu queria dizer para os irmãos tranquilizarem o coração de vocês. Seja qual for a divergência, seja qual for a turbulência, o Guará continua aqui firme e forte. E o Guará ele está atento em tudo o que está acontecendo. E os irmãos estão atentos e estão orando. E estão observando atentamente tudo o que está acontecendo. E nós temos plena convicção de que o Senhor vai nos dar a melhor direção. E o Senhor vai desfazer todas as divergências. O Senhor vai trazer de volta a sua harmonia. O Senhor vai trazer de volta a afinação da sua sinfonia, a harmonia entre os irmãos. Nós cremos nisso. E nós estamos aqui perseverando, unânimes em oração, pedindo o direcionamento do Senhor, pedindo sabedoria para o Senhor, de como abordar essas questões, de como preservar os irmãos em cima de tudo que está acontecendo. Os irmãos conhecem a história da igreja, sabe que o Guará
tem uma história longa e tem uma história difícil, né? Nós somos uma igreja pequena, o Guará é uma igreja pequena, que tem crescido, já cresceu bastante, né? Ela é uma igreja frutífera, sim, tem crescido e nós cremos que vai crescer ainda mais. Nós estamos agora num momento especial, né? Nós estamos agora todos voltados, todos aqui imbuídos, né? Em fazer o Guará frutificar. Estamos com um plano de reforma, aumentar esse local, trazer aqui um ambiente agradável para os irmãos, um ambiente desfrutável. E esse é o nosso coração. Que os irmãos tirem o coração dessas divergências. Não se preocupem com isso. O Senhor vai dar o direcionamento, o Senhor vai dar a solução. Que os irmãos se fixem aqui na importância de estarmos aqui unidos. E você seja mais um ramo da videira, mais um ramo a acrescentar. Nós temos em nossa história várias dificuldades que nós passamos, né? Mas nós perseveramos e superamos todas elas. E nós vamos superar mais essa também. O Guará está aqui de braços abertos. Nós temos comunhão com todos os irmãos. Os irmãos que estão afastados, os irmãos que estão próximos, todos os irmãos, o nosso coração é de acolher e ter comunhão, debaixo da luz e da graça do Senhor. Estamos de braços abertos. Temos gratidão por todos os irmãos. Como é que nós vamos ter gratidão pelos irmãos que fizeram parte da nossa história? Eu tomo essa liberdade, irmãos, porque dos que aqui estão, dos irmãos que cuidam da igreja, né, que estão à frente da liderança da igreja, dos que aqui estão, eu sou o mais antigo. Eu não lembro de nenhum irmão, eu comecei a reunir nos anos 2000. Eu sei que pouco tempo depois o Alcides começou. Você veio para o Guará quando, Alcides? Quando que você veio para o Guará? Você veio um pouquinho depois. Foi em 2001, 2002, se eu não me engano. 2000, né? Então foi isso. Foram questão de meses. Eu lembro que logo, bem próximo, o Alcides veio. Mas dos irmãos que estavam ali, que eu conheci logo que eu comecei a reunir, não tem nenhum aqui hoje. Nenhum deles estão aqui hoje. Alguns estão em outras denominações, né? Alguns mudaram de cidade, outros simplesmente pararam de reunir. Então eu tenho saudade de todos esses irmãos, e eu tenho coração de ir atrás deles, desses que estão distantes, desses que estão parados, e resgatá-los e trazê-los para cá. Porque nós temos uma história juntos, né? Eu tenho um grande amor aqui pela igreja. E eu queria conclamar os irmãos que estão desanimados, os irmãos que estão afastados, os irmãos que estão em outra denominação, mas gostariam de voltar. Esse é o momento. Venham ombrear com a gente. Venham cuidar da igreja, vamos trabalhar pela igreja. Semana passada, minha esposa me deu uma ideia, né? Nós estamos aqui numa região que é conhecida como polo de moda. São várias empresas que tem aqui. E esses últimos anos agora eu estou experimentando a vida de empresário, né? Então eu sei o quanto que é difícil você contar com a incerteza. Então por que a gente não toma a iniciativa de um dia por semana e orar com os empresários que estão aí fora, né? Nesse polo de moda? São inúmeros. Muitos deles estão passando por dificuldades também. A gente precisa orar pelos que estão aí, pela nossa vizinhança, né? Então esse é o nosso encargo. Elaborar e trabalhar aqui pelo Guará. E temos gratidão por todos os que passaram por aqui. O Alisson, que vem aqui nos visitar sempre, né? Não está aqui conosco, mas nos visita bastante. O Joaberson, o irmão Adalberto, que deu sua vida pela igreja, hoje está lá no Ministério do Livestream. Mas nós temos gratidão por esses irmãos. Temos gratidão pela família Mar. Como que não vamos ter gratidão? Né? Tudo que eles fizeram pela igreja. O irmão Lucas está reunindo aqui conosco agora, né? O Lucas Mar, filho do Salomão Mar. Infelizmente ele não está aqui, porque eu queria dar para ele, passar para ele esse agradecimento especial, né? Em nome de toda a igreja. A família dele fez muito pelo mover do Senhor aqui. Então nós temos gratidão pela família dele. Temos gratidão pela família do irmão Dong, né? Também. Como não achar que o irmão Dong foi até a sua velhice, até o limite da sua vida, se dando pela igreja, cuidando das igrejas? Então é lógico que nós temos uma infinita gratidão por todos eles que passaram. E nós temos abertura, nós temos nosso coração aberto para ter comunhão com todos esses irmãos. E temos a certeza de que o Senhor dará o direcionamento. Então eu conclamo a todos para virem aqui, ombrear conosco, e avançarmos nessa missão de fazer o Guará frutificar, de colocar aqui o Guará como mais um ramo da videira, coordenado em harmonia entre os irmãos, buscando o quê? O crescimento de vida, a salvação, a nossa mútua edificação. Esse é o meu encargo que eu queria passar para os irmãos hoje. Jesus é o Senhor.